Saudações, caro internauta. Estamos aqui hoje para mais um podcast. O nosso Youthcast, que é implementado pela Candel e é financiado pela Terra dos Homens. Para hoje, temos como convidado Exalto, que é um ativista, para nos falar sobre o engajamento cívico e também sobre a mobilização de base dos jovens na cidade de Maputo. Olá, Exalto. Obrigado pelo espaço que é me dado. Eu respondo pelo nome de Isalo Buchana, administração social, estudante de jornalismo. Então, podemos avançar com a conversa. Muito obrigada pela sua participação e também pela presença vossa daí de casa. Isabel, para já, o que significa a participação ativa dos jovens hoje em dia? A questão é mesmo. Sim, eu queria bater mesmo de trazer o que seria isso de participação na organização juvenil ativa. Então, nós podemos perceber que trata-se de uma situação em que a Câmara Juvenil engaja-se de uma forma proativa para melhorar o sistema social, para trazer soluções, para trazer resultados visíveis no que diz respeito à convivência de uma sociedade em todos os seus contornos. Então, só para termos uma noção do que seria uma participação ativa, a realizar a parte ativa, porque nós podemos ter uma participação que pode ser vista como passiva. Então, aqui nós tratamos de que seria uma participação ativa. E podemos entender que é quando este jovem, essa gama de juvenil, participa de uma forma proativa, coesa, naquilo que é a constituição de uma sociedade mais ordeia, assim devemos afirmar. Poderia justificar aqui dizendo, por exemplo, quais são os tipos de reclamações que não são reclamações que nós devemos ter em conta, tendo em conta que estamos ainda a falar sobre os jovens ser ativos nas redes sociais. Por exemplo, nós podemos ter os assuntos das eleições com um espaço ou um momento em que um jovem pode se dizer eu fui ativo neste processo. Sim, sim. Mas depois, em outra partida, podemos encontrar um jovem que nem sequer participou daquele processo e vai lá estar a reclamar. Então estaremos a dizer que essa reclamação é uma reclamação que não pode ser relevante ou não deve ser levada em consideração. Muito bem, Lídia. Olha, que aí terá trazido alguns exemplos ilustrativos que vão sustentar aquela que é a minha abordagem. Nós olhamos no contexto das eleições e isso vamos pegar um jogo que reclama porque talvez os deputados não foram do agrado dele. Temos um jogo que reclama, mas não terá participado do processo eleitoral. Então, nós podemos perceber aí que temos, por um lado, uma reclamação positiva, uma crítica positiva, e uma outra que nós podemos considerar que nunca do tratar-se de uma pessoa que não participou de antemão e vier reclamar. Essa pessoa não tem base sólidas para reclamar porque não terá estado no processo. Então, esse que reclama porque participou e talvez viu uma irregularidade no processo, há que se atender a essa reclamação, porque no meio dela podemos encontrar talvez sustentos, argumentos que vão defender esta mesma reclamação. Mas se também tratamos de eleições, nós temos que perceber que vamos lá, temos posições, temos jovens que defendem uma causa e que, quando essa mesma causa não é, digamos, lograda ou não é satisfeita, há que vai se reclamar. Porque nós, quando trazemos o exemplo das eleições, sempre que um grupo vai perder, o outro vai vencer. Então, nós temos que perceber se a reclamação de quem perde é justa, é exeguível ou não. Então, há essa necessidade de olhar nos listas de espera. Mas a participação nas redes sociais ela deve ser de uma forma ativa, com bom sentido, literal da palavra. A Randelo seria um exemplo que
todo mundo vai concordar comigo que estamos perante a uma organização que visa mobilizar a juventude a se integrar na sociedade, no bom sentido da palavra. Vamos lá, vou estudar essa minha abordagem, porque nós podemos perceber que trata-se de uma organização juvenil que visa trazer demandas, discutir, debater assuntos de relevo e respeito à juventude, porque o grupo-alvo desta organização é a juventude. Então, esse seria um exemplo para desta mobilização. Também nós podemos perceber que nas zonas, eu gosto muito da exemplo de limpezas nas zonas, porque acredito que é relevante. É toda zona que tem uma aparência bela, que ninguém limpa, há um trabalho por detrás dessa limpeza. Porque quem passa por lá, talvez que no modo resíduo, no mesmo bairro, só vê o final do que é a estética do sítio, do bairro. Então, por detrás desta limpeza, para usar os exemplos para trazer, há um trabalho de base, de acima, feio, de princípio. Então, é um exemplo que nós podemos explicar para sustentar o que seria mesmo uma de base em prol de um bem social ou coletivo melhor, assim. Poderíamos dizer aqui qual é o papel das redes sociais no engajamento cívico e também na mobilização da juventude neste caso. Perfeito. Olha, nós estamos numa era digital em que quase todas as pessoas do juventude têm focado demais nessa faixa etária. Faz parte dessa rede digital. Então, a juventude passa muito tempo nas redes sociais, seria a ignorância da nossa parte negar isso. Então, é estratégico que a mobilização tenha como meio, né, essas plataformas que estão ao nosso dispor, porque assim nos será possível alcançarmos o maior número de jovens. Então, nós podemos perceber que passamos por uma era digital em que toda a juventude tem lá um campo de conexão. Portanto, a mobilização pode também ganhar terreno nesses campos, nessas redes sociais, para que a juventude encontre-se numa situação onde está conectada em prol de trazer essas soluções que a sociedade precisa. Soluções voltadas a áreas como a saúde, a economia, a política também, a cultura. Então, a juventude pode muito bem ser encontrada nas redes sociais através de estratégias que podem ser traçadas por parte de quem quer encontrar esta mesma juventude. Bom, estamos a caminhar aqui para o final da nossa conversa, para o podcast de hoje, mas não vamos deixar de questionar quais são os desafios que as redes sociais têm ou vêm trazendo para quem quer a mobilização cívica e também para o engajamento cívico, visto que nós podemos encontrar as redes sociais como um meio muito fácil. Por exemplo, o Facebook, daí por aí em diante, mas também existem alguns desafios para esse mesmo engajamento, para essa mesma mobilização. Então, poderemos dizer quais são os desafios que nós podemos encontrar para mobilizar, principalmente além do espaço digital, mas também no espaço físico. Ah, perfeito. Olha, eu acredito que um dos desafios que se coloca com a de mobilização para com a juventude é a produtividade desta mesma juventude. Ou seja, é o interesse
que talvez pode dividir opiniões por parte igual também. Porque nós temos que entender que podem existir e existem assuntos que não vão endereçar a todas as pessoas, a toda a sociedade. Então, este é um dos desafios que se coloca de saber se adequar a uma situação em que convocamos ah, a juventude para uma ação social e a mesma ação não ser bem recebida. Aí nós entramos em choque naquilo que terá sido ah, os nossos objetivos e a recepção por parte da juventude. É um desafio que se coloca e acredito que não é culpa de quem organiza a estação social que isto acontece. Não tem culpa. O que se pode fazer aqui e talvez criar condições para que esta mesma juventude se sinta incluída, se sinta uma situação de ter espaço para participar, criar soluções básicas para tal, porque nós não podemos suceder que estamos numa situação de correria, ocupações, compromissos que dividem as nossas agendas como jovens. Então, ah, partindo desse pressuposto, uma necessidade de se atender a esses aspectos e criar um ambiente propício para que a causa, por exemplo, saúde, né? Se nós queremos, talvez, trazer aqui, organizar uma palestra sobre a questão da saúde, combate à malária, como exemplo, mas concreto, nós podemos naturalmente recorrer às redes sociais para disseminar, para divulgar esta mesma palestra que vai ter lugar em algum sítio, talvez nos próximos dias. Então, essa necessidade de preparar-se psicologicamente para aquilo que talvez vai ser a recepção deste evento, desta palestra, temos que escolher, por exemplo, um lugar adequado para que todo jovem se sinta obrigado, veja as condições criadas para participar. Então, é um exame que realmente ilustra aquilo que seria desafios, né? Aquilo que seria desafios que se colocam na esfera digital, no que concerne exatamente a mobilização de base para assuntos ou temáticas de ação social. Então estaremos aqui a falar sobre o incentivo, então a motivação assim que os jovens precisam ter para que eles também possam ser agentes ativos, passar a atenção na nossa sociedade. Estaremos a falar exatamente disso. Sim, Certo? sim, será fácil. Muitíssimo obrigada, Isardo, o Xanga, pela sua participação aqui no nosso podcast para hoje. Desde já vou dar espaço para tecer as suas últimas considerações. Muito obrigado. É uma enorme oportunidade participar de um programa desta natureza que realmente agregam valor para a juventude e para a sociedade moçambicana no seu todo. Eu, particularmente, sinto me lisonjeado por aquilo ter estado e espero que mais vezes aqui estar para falar de assuntos de relevo pertinentes que merecem a nossa devida atenção. É, realmente, relevância e importância são esses assuntos que nós buscamos sempre trazer aqui para si, para também trazer uma consciência juvenil e principalmente este tema em especial em que estamos a dizer jovens sejam ativos, porque este mundo, este país precisa de jovens ativos para que nós possamos prosseguir. Para hoje, foi exatamente esta conversa que nós trouxemos, agradecemos pela sua atenção e voltamos numa próxima oportunidade. Para já, quem esteve convosco, Líndia Macão.